O Instituto Paraná Pesquisa divulgou o novo levantamento sobre o segundo turno da corrida eleitoral em São Paulo. Vamos então aos números já em tela com a análise aqui do Pedro. O prefeito, portanto candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, tem 51,7% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 39,6%. Votos em branco, nulo, nenhum, somam 5,3%. Não sabem ou não responderam 3,4%. O levantamento ouviu 1.500 eleitores entre os dias 18 e 21 de outubro. Margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança de 95%. Pesquisa que está registrada na Justiça Eleitoral. E vamos com Pedro Duran, aqui para análise. Se possível, com os nossos números no telão, sempre para ilustrar a análise do Pedro, para a gente entender o que está em jogo nesse momento, nessa disputa de segundo turno pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Pedro, é importante, claro, observarmos os números de momento do Instituto Paraná Pesquisas, mas também olharmos para trás. Essa diferença entre os candidatos diminuiu? Diminuiu um pouquinho. Ela diminuiu um pontinho. A gente está falando... Oscilou, então? Oscilou dentro da margem de erro, né? A gente está falando de uma diferença de 7 dias, da última pesquisa realizada e divulgada no dia 15 de outubro para essa pesquisa de agora, 22 de outubro. É uma diferença de 7 dias. O Ricardo Nunes tinha 52,3%, cai para 51,7%. Então, diminuiu 0,6%, ou 0,6 pontos percentuais. O Guilherme Boulos tinha 39,2% e sobe para 39,6%. Então, avançou 0,4 pontos percentuais. A diferença diminui 1 ponto percentual, está dentro da margem de erro, mas não mostra nenhuma capacidade de arrancada por parte de Guilherme Boulos que possa ameaçar o Ricardo Nunes, que continua na liderança desde o início do segundo turno. Todas as projeções feitas em segundo turno mostram justamente essa distância. Em algumas pesquisas ela é de 10 pontos, em outras pesquisas chega a 15 pontos. Então realmente você tem aqui uma avenida que precisaria ser superada por Guilherme Boulos para conseguir trazer algum tipo de impacto para o Ricardo Nunes. As pesquisas não têm mostrado isso. Agora, Carol, faltando 5 dias para a eleição, fica difícil tirar um coelho da cartola que possa fazer com que esses números tenham uma mudança significativa, né? Como fica a agenda dos dois candidatos a poucos dias dessa votação em segundo turno, hein, Pedro? Pois é, Carol, hoje é um dia importantíssimo para os dois, porque o Ricardo Nunes tem um almoço marcado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, churrascada na zona sul da cidade, e o Guilherme Boulos vai ter um ato à noite com intelectuais e também com políticos, influenciadores, o vice-presidente Geraldo Alckmin e outras lideranças aqui no Teatro da Gazeta. Então, é um ato também de mobilização dessa militância e dessa base eleitoral. E a preparação para o debate do final da semana, né? Que é o debate da TV Globo, o último desse segundo turno, o último antes da eleição. Muito embora as duas campanhas já reconheçam reservadamente que a possibilidade de um debate como esse, por exemplo, de provocar uma mudança significativa nesse quadro é muito pequena. É porque essa pesquisa ela foi realizada no pós-debate na TV Record. E é justamente isso, você não vê um grande impacto nos números. Nenhum impacto. Não, Carol, e vamos olhar os institutos, Datafolha, Quest, Paraná, todos convergem, todos eles estão dando resultados muito semelhantes do ponto de vista da estabilidade desse cenário aqui. Então, não há nenhuma grande mudança desde que o segundo turno começou, nem na inversão dos candidatos e muito menos numa diminuição significativa dessa diferença. É acompanhar agora as estratégias do Ricardo Nunes, do Guilherme Boulos, e aqui também destaco para esses votos. Nenhum branco nulo, não sabem ou não responderam. Que, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, também não fariam, nesse momento, muita diferença nessa distância entre os dois candidatos. A tendência numa eleição é você ter o número de indecisos diminuindo cada vez que você chega perto do dia da eleição. Isso aconteceu no primeiro turno, isso aconteceu também no segundo turno. Esse número de não sabe ou não respondeu, ele vai diminuir porque é o número de indecisos. Os brancos nulos ou aqueles que dizem que não apoiariam nenhum dos candidatos também podem diminuir à medida que esses candidatos vão conseguindo conquistar esses eleitores. Mas do ponto de vista prático, a gente acaba sempre tendo historicamente um número significativo de pessoas que ou anulam o voto ou simplesmente acabam decidindo não ir votar no dia da eleição.
Bem, a agenda está cheia do Guilherme Boulos, do Ricardo Nunes, tem muita estratégia aí em jogo nessa reta final. O Pedro Duran está de olho. Daqui a pouquinho o Pedro volta com outro assunto aqui pra gente. Até já, Pedro. Valeu, Carol.